Olá a todos, bom dia. Meu nome é Cíntia, eu sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e dando continuidade aqui à nossa programação, hoje nós teremos a Rafaela. A Rafaela, ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela tem mestrado na UNB e atualmente faz doutorado, né? Em farmacologia pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas. Rafa, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Joia? Preparada? Tudo jóia. Preparadíssima. Vamos lá? Vamos lá. Posso colocar a apresentação? Pode sim. Vamos lá. Peraí, só para carregar. Ok. Aqui. Tudo certinho aí? Opa, tudo certo, tá rodando direitinho. Rafaela, boa apresentação para você. Muito obrigada. Então, gente, bom dia a todos. Bem-vindos, né, à 7ª Mostra de Divulgação Científica e Popularização da Ciência para a Educação Básica da UFG. Eu estou muito feliz em ter sido convidada para fazer essa palestra aqui para vocês, né, e falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e como ela afeta a nossa memória. A Cíntia já me apresentou, eu sou aluna, né, de doutorado lá do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, né, do PPGCB, e sou orientada, né, o meu orientador é o professor doutor Mauro Cunha Xavier Pinto. Nós estamos lá no Neurolab. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a doença de Alzheimer. E a gente vai entender, né, como que essa doença acontece, né, e como ela vai afetar a nossa memória. Então, iniciando aqui, vocês sabem o que é a doença de Alzheimer? Quando a gente pensa que a doença de Alzheimer, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né, é que as pessoas elas ficam o quê? Com alguma alteração na memória. A doença de Alzheimer, né, é uma doença neurodegenerativa progressiva. Opa, e o que é uma doença neurodegenerativa? Neuro, me lembra neurônio, me lembra cérebro. Então, uma doença que vai causar a morte do neurônio, e essa morte ela vai acontecer progressivamente, lentamente. Acomete principalmente pessoas idosas, ou seja, aquelas pessoas que estão acima de 65 anos, né? E como a gente já falou, o principal sintoma, né, que uma doença, que uma pessoa que tem a doença de Alzheimer apresenta é a perda de memória. E essa doença afeta muita gente pelo mundo? Sim. Olha só, tem um estudo que foi feito, né, em 2015, 47 milhões de pessoas em todo o mundo tinha a doença de Alzheimer. Em 2030, essa projeção é que 75 milhões de pessoas sejam afetadas, né? E só lembrando aqui que a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. E demência, né, é um conjunto de sintomas, né, relacionados com a perda de memória e do raciocínio da pessoa que várias doenças podem apresentar. Por exemplo, quem tem um acidente vascular encefálico, um AVC, pode apresentar demência, né? Quem tem uma doença chamada corpúsculo de Levy pode apresentar demência também. E aqui na doença de Alzheimer, a gente também tem essa característica dos indivíduos apresentarem a demência, né? Só para explicar para vocês o que é demência. E vocês sabem, já ouviram falar em quem descobriu a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, né, ela foi descrita pela primeira vez em 1906, né, por um médico, psiquiatra e neuropatologista alemão, Alois Alzheimer.
ele era um grande estudioso do cérebro. Ele trabalhava no hospital psiquiátrico, e nesse hospital psiquiátrico, né, chegou uma paciente que era a Auguste Deter. Essa paciente, ela começou a apresentar déficits de memória, né, e alterações no comportamento. Então, ele passou a acompanhar essa paciente, né? Ele era bastante curioso, ele passou a acompanhar essa paciente. E, infelizmente, essa paciente veio a óbito, né? E ele pediu uma autorização para que pudesse coletar fragmentos do cérebro, né, da Auguste Deter, né, para analisar e ver o que estava acontecendo ali no cérebro dela, para que ela tivesse esses problemas de memória, essas alterações no comportamento. E olha que interessante, quando ele pegou um pedacinho do cérebro e colocou no microscópio, olha o que ele viu, né? Entre as células do cérebro tinha essas plaquinhas aqui, que ele chamou de placas neuríticas, né? E novelos neurofibrilares. Então, tinha uma série de alterações no cérebro. Então, ele começou a estudar a partir daí, em 1906, né? A doença foi chamada de doença de Alzheimer, em homenagem, né, ao médico, né, psiquiatra e neuropatologista que descobriu a doença. Então, daí ela passou a se chamar doença de Alzheimer, por conta do nome do pesquisador. Já se sabe exatamente qual a causa da doença de Alzheimer? Essa doença, infelizmente, né, a causa, ela não é completamente compreendida, ainda não se sabe exatamente o que dispara a doença de Alzheimer, mas já sabe que algumas alterações genéticas são importantes, então algumas pessoas têm algumas alterações em genes, né, que predispõem ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, então a gente tem aqui alterações genéticas, né, então alterações mentais. Já se sabe que grande parte, né, das doenças, dos indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer, os fatores ambientais influenciam muito, como o tipo de alimentação, o sedentarismo e também o próprio envelhecimento. O próprio envelhecimento é capaz de desencadear uma série de alterações, né, no nosso cérebro que pode levar ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Como a gente viu, né, o principal sintoma, né, são as falhas de memória. Mas existe só as falhas de memória, como a gente viu lá naquela lâmina, né, que a Luísa Alzheimer fez, né, existem várias alterações no cérebro. Então, vão ter vários sintomas, o indivíduo vai apresentar vários sintomas relacionados a essas alterações cerebrais. Então, o principal sintoma, o primeiro que se observa é a falha de memória, né? Esses indivíduos podem ter alterações de humor, ficarem mais mal-humorados, né? Confusão, desorientação. Aquele indivíduo sai de casa e esquece qual o caminho de volta, esquece como que volta para casa. Esse indivíduo pode ter alterações na visão, alterações de raciocínio, dificuldade de se comunicar com as outras pessoas. Então, são todos esses sintomas, né, apresentados por uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Mas o principal, né, que aparece primeiro, são as falhas de memória. Mas vocês já pararam para pensar, né, e imaginar por que tudo isso acontece? Tem um motivo para acontecer tudo isso. Eu já dei uma pista, né? Com a Luísa Alzheimer, ele viu lá que tem algumas alterações no cérebro. Então, para a gente entender um pouquinho como que acontece, né, o desenvolvimento dessa doença, a gente tem que entender um pouquinho sobre como que o cérebro funciona. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso daqui. Então, olha só, a primeira coisa que eu trouxe para vocês verem, olha aqui o cérebro. Né? Aqui é o cérebro de uma pessoa normal e uma pessoa com doença de Alzheimer. Olha aqui o cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, ele fica menor, o volume do cérebro fica reduzido. Então, a gente está vendo aqui com Alzheimer uma pessoa normal, olha. E olha uma pessoa com a doença de Alzheimer. Então, a gente vê aqui que o cérebro fica diminuído, né? A gente tem aumento desses buraquinhos aqui, que são os ventrículos, né? Eles ficam aumentados e o volume do cérebro fica diminuído. Mas por que será que acontece isso? Né? Então, vamos tentar entender um pouquinho mais. Olha aqui, vocês já devem ter visto, né, que as principais células do nosso cérebro são os neurônios. Então, a gente está mostrando aqui, tem 2 neurônios,
né? Aqui mostrando os dendritos, o corpo celular do neurônio, aqui um neurônio se comunicando com outro neurônio. E como que esses neurônios se comunicam? Eles se comunicam através das sinapses, eles quase se tocam, né? Então, ele passa, né, uma informação, o neurônio passa a informação dele para o outro neurônio através dessa sinapse aqui. Então, é muito importante a gente entender, né, que os principais tipos celulares que tem no nosso cérebro são os neurônios. E eles passam a informação de um neurônio para o outro através da sinapse. E o que acontece? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Por que as sinapses são importantes? A gente entender sobre as sinapses. Porque se a gente entende sobre as sinapses, a gente entende sobre a nossa memória. O que é memória? Né? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis. E é justamente nas sinapses que ocorre a formação da memória. Então, a formação da memória, a gente está vendo aqui as sinapses, ó, depende da criação de novas sinapses. Né? E importante, um lugar importante para que ocorra, né, a formação da memória, como eu estou mostrando para vocês aqui, é o hipocampo. Aqui nessa imagenzinha 3D, a gente vê o hipocampo aqui em vermelho, e aqui eu estou mostrando para vocês o hipocampo aqui no cérebro, num corte aqui do cérebro. Então, essas memórias são formadas principalmente aqui no hipocampo, e para que ocorra a formação de memória, depende da criação de sinapses, ou seja, a informação tem que passar de um neurônio para o outro. E o que isso daí vai importar na doença de Alzheimer? Olha só, por um motivo não totalmente esclarecido, o que vai acontecer na doença de Alzheimer? Vão começar a ser produzidas, né, substâncias que a gente chama de proteínas, né? Então, o cérebro começa a produzir uma série de proteínas, entre elas, uma proteína que forma uma placa beta-amiloide. E olha o que a placa beta-amiloide faz. Impede que ocorra, né, a comunicação entre um neurônio e outro. Né? E também faz com que esse neurônio morra. Olha aqui a placa. Né, mostrando aqui um cérebro com a doença de Alzheimer, e olha a placa amiloide aqui. Então, impede que ocorra a comunicação, a sinapse entre um neurônio e outro. E também tem uma outra proteína que é formada, né, que é a proteína tau, que é muito importante também para a doença de Alzheimer. Olha aqui eu mostrando para vocês um neurônio saudável. Né, o axônio, que é aquele prolongamento, né, por onde ele vai se comunicar, né, com outro neurônio. Olha aqui o axônio. E essa proteína tau aqui, ela é muito importante para que esse axônio fique normal. Então, por um motivo também não totalmente conhecido, ocorre alteração dessa proteína tau. Tá vendo aqui essa verdinha aqui, ó? É a proteína tau. Então, ela sofre uma modificação na doença de Alzheimer. E o que vai acontecer? Ela não vai conseguir, né, sustentar mais esse axônio aqui. E ele começa a sofrer alterações, e isso deixa o neurônio doente. Então, ocorre, né, uma alteração nessa proteína tau também, que deixa o neurônio doente, né, e predisposto a morrer. E essas proteínas a tau aqui que sofrem essa alteração que a gente chama de hiperfosforilação, ela começa a se aglomerar também no cérebro. Então, o neurônio começa a morrer. E olha o que vai acontecer, juntando todas essas informações que eu trouxe para vocês. Né? A gente viu que forma a proteína beta-amiloide, mostrando aqui a proteína beta-amiloide, né? Os emaranhados neurofibrilares de proteína tau, a proteína tau aqui. E o que vai acontecer? Eu falei para vocês que ocorre redução do número de neurônios. Então, esses neurônios, né, eles vão começar a morrer. O neurônio morre e também vai diminuir o número de sinapses e vai reduzir o volume do cérebro. Né? E isso principalmente começa a acontecer numa região do cérebro que eu mostrei para vocês, o hipocampo, né? Começa a acontecer principalmente aqui no hipocampo, e como eu falei para vocês, o hipocampo é responsável pela formação da memória. Então, daí o principal sintoma, né? Porque ocorre a morte cerebral, a morte dos neurônios, né? Aqui no hipocampo, diminui o número de sinapses e, consequentemente, o indivíduo vai ter, né, como primeiro sintoma, né, o aparecimento da perda de memória, né? Só mostrando aqui umas células cerebrais normais,
né, sem essas proteínas aqui, a placa beta-amiloide e a proteína tau, e aqui mostrando, né, as células, os neurônios, né, que são as células que formam o nosso cérebro, com a proteína tau e a placa beta-amiloide, né, fazendo com que essas células cerebrais fiquem lesadas. Então, a gente viu, já entendeu, né, por que acontece a falha de memória, né? Então, dependendo, né, da extensão dessa lesão no cérebro, podem começar a acontecer outros sintomas, né? Começar a aparecer outros sintomas. Vocês estão vendo aqui em azulzinho? Em azulzinho aqui, ó, é a área da lesão. Então, na fase inicial, é principalmente aqui essa área do hipocampo que é afetada. Então, na fase inicial, o indivíduo vai ter sintomas mais leves, como lapsos de memória recente, né? Então, ele vai esquecer onde deixou a chave, vai esquecer o que ele almoçou, né? Ele vai ter mudanças de comportamento, mas mais leves, né? Vai ter o senso de direção comprometido, né? E na fase intermediária, né, ele vai ter sintomas mais intensos, né? Olha só, a perda de memória vai ser intensificada, mas olha a área de lesão aqui, né? Se estendendo aqui para o lobo frontal, né? Então, tá vendo a área de lesão se estendendo por todo o cérebro, né? Então, ele vai ter aquele comportamento de repetição infinita de informações, porque ele vai se esquecer das informações. Então, ele vai perguntar novamente, né? Ele pode desenvolver depressão, né, pode ficar mais agressivo quando contrariado, né, estranha, né, a própria casa e os pertences dele. E já na fase grave, olha como a gente olha, que a gente vê, quase todo o cérebro já foi afetado. Então, a gente chama de fase grave da doença. Lembra que eu falei para vocês que é uma doença neurodegenerativa progressiva? Né? Então, ela vai progredindo com o tempo. Então, a gente vê aqui que na fase grave, ó, quase todo o cérebro já foi afetado. E essa pessoa, né, que tem quase todo o cérebro afetado aqui, ela pode ter uma dependência física total dos familiares. Né? Essa pessoa não vai andar, né, vai ter dificuldade de falar, já não vai reconhecer mais ninguém, né? Pode surgir feridas, porque essa pessoa vai ter dificuldade de andar, né? E por conta de ficar muito tempo deitada, né? Pode ter ferimentos, né? Que vai predispor ao aparecimento de infecções, ela vai ter dificuldade de engolir, né? E podendo culminar com a morte da pessoa. Então, a gente vê aqui claramente, né, que é uma doença progressiva, né? Então, vai ocorrendo uma morte lenta e progressiva dos neurônios. E como que é o diagnóstico dessa doença, né? Como que o médico vai saber que o indivíduo tem a doença de Alzheimer? Então, ele vai fazer uma avaliação clínica, né? O médico responsável por fazer essa avaliação é o neurologista. E o que o neurologista vai fazer para descobrir que uma pessoa tem doença de Alzheimer? Né? Ele vai fazer testes, né? Testes neuropsicológicos que vão avaliar a memória, vai avaliar o raciocínio, capacidade de raciocínio dessa pessoa. Vão ser feitos exames laboratoriais para detectar alguma alteração no sangue, também para descartar outras doenças, né? Vão fazer exames de imagem, não sei se vocês já ouviram falar, né? Na ressonância magnética. Então, a gente consegue ver o volume do cérebro aqui na ressonância magnética. E também as informações trazidas, né, pelos familiares, porque os familiares que estão convivendo, né, com a pessoa com a doença de Alzheimer vão dizer para o médico que essa pessoa está esquecida, né, que essa pessoa está mais irritada. Então, essas informações trazidas pelos familiares também é muito importante para o médico conseguir diagnosticar, né, a doença de Alzheimer. Existe tratamento para essa doença? Existem alguns tratamentos, certo? Existe tratamento não farmacológico. E o que é um tratamento não farmacológico? É um tratamento onde não se usa nenhum medicamento, né? Então, a gente vê aqui fisioterapia, né? Como a gente viu lá na fase mais grave, né? Os indivíduos ficam com dificuldade de se locomover, então pode ter fisioterapia, né? Terapias mesmo, musicoterapia, terapia ocupacional, né? Esses tratamentos não farmacológicos são muito importantes também, né? Para o indivíduo que tem a doença.
Existe o tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico é aquele tratamento onde se usa medicamentos. Então, já existem, né, alguns medicamentos que são usados, né, para tratar os sintomas da doença de Alzheimer. Esses medicamentos são cedidos, né, pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, existe tratamento, né, para tratar os sintomas, só que, né, como eu disse para vocês, existe tratamento, mas, infelizmente, nenhum tratamento atualmente é eficaz. Eles tratam só os sintomas. Mas lembra que eu mostrei para vocês que ocorre a morte dos neurônios? Então, a maioria desses medicamentos que estão disponíveis atualmente, eles só tratam os sintomas, né? Mas os neurônios continuam a morrer, né? Então, é bem sério isso, né? Então, todos os medicamentos que a gente tem atualmente, né? Eles não tratam a doença, só os sintomas, né? Por exemplo, os indivíduos tem uma melhora da memória, né? Mas só que os neurônios continuam a morrer. Mas, né, existe uma luz no fim do túnel, como sempre. A gente tem que confiar na ciência. A ciência é muito importante, porque existem vários cientistas, como eu, né, que estão pesquisando sobre a doença de Alzheimer. Então, é muito importante a gente confiar na ciência, tá? Então, tem muitos pesquisadores que estão trabalhando no mundo todo, né? Aqui no Brasil, aqui em Goiás, na UFG, como a gente lá no Neurolab e outros laboratórios lá dentro da UFG também, né? A gente está trabalhando na busca, né, de novos medicamentos. Então, é sempre muito importante a gente confiar na ciência, né? Então, o que esses cientistas estão estudando, né, para melhorar, né, o tratamento da doença de Alzheimer? Eles estão estudando biomarcadores. E o que são biomarcadores, né? São moléculas, são substâncias que aparecem principalmente no sangue, né, que faz com que a gente possa detectar, né, a doença de Alzheimer mais cedo. Né? Então, detectando mais cedo, esse indivíduo pode ter um tratamento mais cedo, né? E as chances dele viver um tempo maior são maiores, né? Existem vários estudos também com a utilização de células-tronco. Eu não sei se vocês já ouviram falar em células-tronco, são células que têm a capacidade, né, de se diferenciar em qualquer tipo celular. Então, olha que legal, imagina você ter uma célula, você fazer a injeção de uma célula no cérebro que pode se transformar num neurônio, né? Então, isso é muito legal. Então, essa célula poderia substituir, né, aquele neurônio que morreu. Então, tem vários estudos, vários cientistas espalhados pelo mundo estudando, né, essas terapias com células-tronco e também, né, buscando medicamentos mais eficazes, né? Então, é muito importante, né, a gente ter medicamentos mais eficazes que não só tratem os sintomas, mas também que protejam, né, os neurônios da morte, o que a gente chama de neuroproteção. Então, é muito importante, né, a gente desenvolver medicamentos que protejam o neurônio da morte e que estimulam, né, a geração de neurônios saudáveis para substituir aqueles que estão morrendo na doença de Alzheimer. Então, também já tem vários estudos em andamento, né, para a produção de medicamentos mais eficazes, né, que protejam os neurônios e que estimulem a produção de novos neurônios saudáveis, certo? E você pode fazer alguma coisa para evitar a doença de Alzheimer? Então, até agora, o que a gente sabe, né, é que é muito bom, né, a gente ter hábitos de vida saudáveis, né? Por exemplo, como eu coloquei aqui, não fumar, não beber, né? Você ter uma alimentação saudável é muito importante, né? Então, tem vários estudos associando, né, uma alimentação de boa qualidade, né, com menor risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Praticar, né, atividade física, isso é muito importante. Tem muitos estudos mostrando a importância da atividade física, né, na produção de novos neurônios. Então, é muito importante, né, praticar atividade física.
né? Também, por exemplo, aprender a tocar um instrumento novo, né? Aprender um novo idioma. Tudo isso são coisas que deixam o seu cérebro ativo, né? E diminui a chance, o risco de você desenvolver a doença de Alzheimer. Então, gente, eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, né? Então, se você quiser saber um pouco mais, né, e fazer parte de um grupo de cientistas, né, que estudam sobre a doença de Alzheimer e outras doenças que afetam o cérebro, né, vocês podem procurar a gente lá no Neurolab. O Neurolab está lá no Instituto de Ciências Biológicas, no ICB2. Né? Nós fazemos parte do Laboratório de Neurofarmacologia e Neuroquímica. Então, se você se interessou, quer saber um pouco mais, a gente está disponível lá para que vocês nos procurem. Aqui são as referências, né, que eu utilizei para fazer a palestra. E muito obrigada. Oi, Rafa. Nossa Senhora. Que palestra maravilhosa. Que coisa boa. Muito obrigada mesmo pela palestra. Foi muito boa. E a gente tem uma pergunta aqui. Oi. Ai, mas a gente tem uma pergunta aqui que eu achei... Na verdade, são duas perguntas. Uma pergunta foi do Dirson, que ele perguntou o seguinte: como evitar ou diminuir a probabilidade da doença para quem tem predisposição genética com casos na família de Alzheimer? Então, é aquilo que eu falei, né? Você manter uma dieta saudável. A gente tem muitos estudos mostrando, né, o impacto da atividade física, né? Você manter seu corpo ativo, né? Isso é muito importante. Tem vários estudos associando, né, a prática de atividade física com a diminuição do risco, né, do indivíduo apresentar a doença de Alzheimer, né? Ou então, pelo menos, adiar um pouco, né, o início dos sintomas. Sim. Então, a gente tem vários estudos falando sobre atividade física. Então, é muito importante a gente se mexer, tá? Sim. E ter uma alimentação saudável também, hábitos de vida saudáveis, né? Sim, isso já reduz, então, essa incidência, mesmo que tenha casos na família, isso já reduz. Assim, provavelmente, né, com caso na família, tem chance desse indivíduo desenvolver, mas ele pode desenvolver um pouco mais tarde, né, ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum medicamento, né, que impeça o desenvolvimento, mas você pode protelar o início, né, do aparecimento de sintomas, tá? Uma outra pergunta aqui foi sobre o uso do canabidiol para Alzheimer. Canabidiol para Alzheimer. Tem bastante estudos sendo feitos com canabidiol também, com resultados muito bons, tá? Tem bastante estudo. Entra naquela parte, né, do desenvolvimento de novos medicamentos, né, capazes de melhorar a qualidade de vida, né, melhorar a neuroproteção, né, tentar, né, aumentar a quantidade de neurônios saudáveis, né? Então, o canabidiol entra nessa parte, né? Tem vários estudos sendo desenvolvidos com canabidiol também. Entendi. Uma outra pergunta aqui da Ana Júlia é: com quantos anos começam os sintomas? Então, a gente tem, né, na literatura citando, né, a partir dos 65 anos, o indivíduo, né, a grande maioria dos indivíduos apresentam, né, os primeiros sintomas, que são aquelas perdas leves de memória, a partir dos 65 anos de idade, né, quando ele se torna idoso. Entendi. Então, prevenção é a melhor forma, é isso? Você pode, né, ter hábitos de vida saudáveis. A gente tem vários artigos, né, mostrando que hábitos de vida saudáveis protegem o nosso cérebro. Eu não sei se o indivíduo não vai desenvolver, mas ele pode ter um tempo de vida melhor, né? Pode protelar o início do aparecimento dos sintomas, por conta disso, que ele tem o cérebro mais protegido. Tá bom? Tá, joia. E uma última pergunta aqui do Paulo de Castro. Rafaela, pessoas que possuem uma vida muito regrada na rotina também influencia na probabilidade de Alzheimer, já que esse indivíduo não ativa tanto o cérebro, isto é, quando a pessoa ela tem um sistema de vida extremamente regrado, sem muitas novidades.
se isso leva a pessoa também a ter Alzheimer. Eu não sei se leva. Eu não sei se leva a pessoa a ter Alzheimer, mas a gente sabe, né, que manter o seu cérebro ativo, sempre aprendendo coisas novas, a tendência é você fazer novas sinapses, né, e melhorar a sua memória, né? E isso também pode protelar o aparecimento da doença de Alzheimer. Ele pode aparecer um pouco mais tarde, entendeu? Então é muito bom. A gente tem visto vários artigos mostrando, né, principalmente com o aprendizado de música, né, que você tem um cérebro mais saudável. A gente tem que ter um cérebro mais saudável, ele é mais protegido, né, contra o aparecimento da doença de Alzheimer. Entendi. Então, eu espero que tenha conseguido responder aí, Paula. Acho que foi essa a sua pergunta. Bom, gente, a gente vai terminar aqui, então, essa fase de perguntas. Rafaela, parabéns mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o convite, no nosso convite. Muito obrigada. Foi obrigada muito bom. Mesmo por ter aceito o nosso convite. Se alguém tiver interesse, né, de saber mais alguma coisa, como eu já falei lá no é só procurar a gente lá no Neurolab, a gente está aberto lá para receber novos alunos, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E agora eu só vou passar alguns recados para vocês, que é para a próxima apresentação vai estar no link que já está aqui no chat, né? E a gente também tem alguns desafios que a gente vai lançar para que o pessoal que vai para participar, né, da Iniciação Científica Júnior, para participar das bolsas, para que eles possam concorrer também. Então, entra lá no nosso Instagram, a partir das 13 horas a gente já vai começar a lançar os desafios nos nossos stories, e eu gostaria, então, de reencontrar vocês hoje mais tarde, mas tem uma palestra agora, também às 11 horas, a gente colocou aqui no nosso chat, para que vocês possam participar também da nossa próxima palestra, ok? Muito obrigada e tenham um bom dia.